ontem nós falamos muito por aqui no News Primeira Edição sobre a cariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino Santos. Pois bem, aconteceu uma reviravolta no período da tarde. Vamos por partes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, tinha agendado para ontem uma cariação entre os três sobre a venda do Banco Master e a intervenção do Banco Central. Essa cariação depois ficou a cargo da Polícia Federal, segundo nota emitida pelo gabinete do ministro Dias Toffoli. E os depoimentos estavam mantidos à PF. No entanto, depois dos depoimentos, aconteceu a cariação, mas entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Tudo atualizado. Agora sim, vamos até Brasília saber como foram os depoimentos e a própria cariação. A Anita Prado tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Anita, eu já fiz o beabá, contextualizei tudo de como que foi a reviravolta ontem. Conta para a gente como foram os depoimentos e como foi a cariação entre os dois investigados. Bom dia. Bom dia, Luara, e a todos que nos acompanham nesse último News Primeira Edição do ano de 2025, é isso. Como você disse, Luara, a gente ficou ontem o dia inteiro praticamente cobrindo essa história, não só eu, todos os repórteres do SBT News, nossos analistas e comentaristas também ficaram. E olha, muitas informações confusas, não foi apenas no período da manhã, à tarde também, informações conflitantes. No fim, aconteceu um pouco de tudo, podemos dizer assim. Tanto as oitivas aconteceram no período da tarde, quanto essa cariação. Vamos entender, né? A Polícia Federal concluiu na noite de ontem, portanto, essa cariação entre Daniel Vorcaro, portanto, o dono do Banco Master, e Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. As oitivas, ou seja, quando cada um falou individualmente, a delegada da Polícia Federal, como você disse, essa investigação, esse primeiro momento agora está a cargo da Polícia Federal por determinação do ministro Dias Toffoli, cada um falou individualmente. Esse primeiro momento foi longo, Daniel Vorcaro chegou ali por volta de meio-dia no Supremo Tribunal Federal, nós acompanhamos a sua chegada e ele falou por um bom tempo. Depois foi o presidente do BRB e depois, por fim, o Ailton de Aquino Santos. É importante a gente dizer que o Ailton de Aquino Santos, ele não figura como investigado nesse processo que tramita em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, Ailton ele foi convocado porque ele participou do processo de liquidação do Banco Master. Ele que é um diretor de fiscalização do Banco Central do Brasil, ele participa ali como um técnico. Ele, por ter o seu ofício como técnico, ele participou desse processo de liquidação e foi ouvido por isso. No fim, portanto, a Polícia Federal, que já tinha esse poder de definir se faria uma cariação ou não, definiu por ouvir juntos, ou seja, cara a cara, é isso que significa uma cariação, um depoimento onde os investigados dão seus depoimentos ali um na frente do outro, por ouvir ao mesmo tempo Daniel Vorcaro e o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Esses depoimentos, né, que começaram 2 da tarde, terminaram por volta das 9h30 da noite. Lembrando, esse processo tramita em sigilo, então as informações que foram compartilhadas ali não são públicas. Contudo, a gente imagina que, por ter demorado tanto tempo, essas oitivas, provavelmente a polícia deve ter encontrado vários indícios e sanado várias dúvidas com relação a esse processo. Essas oitivas, vamos relembrar, elas acontecem no âmbito da investigação que apura uma fraude bilionária do Banco Master, uma fraude, Luara, estimada em torno de 12 bilhões de reais. Daniel Vorcaro, também importante lembrar para o nosso telespectador, que talvez não esteja familiarizado com essa que já virou praticamente uma novela dos últimos dias, foi preso no dia 17 de novembro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo,
quando tentava embarcar para o exterior, o que a Polícia Federal considerou uma tentativa de fuga. 11 dias depois, ele foi solto pelo TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, passou a usar tornozeleira eletrônica, entregou o passaporte e ficou proibido de sair de São Paulo. Por isso, inclusive, que a chegada dele ao STF ontem foi pela garagem, ali num carros pretos, com alguns seguranças, porque ele agora enfrenta essas medidas cautelares e também por conta da exposição do caso. A expectativa, portanto, é que esses depoimentos contribuam com a investigação da Polícia Federal e encontrem, portanto, certas divergências. Pelo que nós apuramos, houve sim divergências entre os depoimentos de Vorcaro e Costa, por isso que eles foram confrontados. Todo o procedimento, é importante dizer também, foi acompanhado pelo gabinete do ministro Dias Toffoli. Um juiz auxiliar do gabinete do ministro participou dessas oitivas e também da acariação e passou todas as informações, portanto, para o ministro, que no fim, provavelmente no ano que vem, já que nós já estamos nos 45 do segundo tempo de 2025, deve passar novas informações e prosseguir com as investigações e as diligências desse caso. Luara, volto com você. Obrigada, Anitta, pelas informações. Qualquer novidade de Brasília pode nos chamar, por favor. Por enquanto, feliz ano novo para você. Mas se a gente voltar a se falar, eu te desejo de novo, combinado? Muito obrigada pelas informações direto de Brasília. Só quero trazer para vocês, porque a gente vai fazer uma entrevista para analisar esse cenário, mas só para destacar que no nosso site, o sbtnews.com.br, tem vários detalhes em relação a essa acariação. Inclusive, detalhando que a agenda de depoimentos começou com Daniel Vorcaro, que falou por mais de 2 horas. Na sequência, foi ouvido Paulo Henrique Costa e, segundo fontes ligadas à investigação, foi durante a fala do ex-presidente do Banco de Brasília, já no meio da tarde, que a narrativa sobre as negociações financeiras colidiu frontalmente com pontos cruciais expostos anteriormente pelo dono do Banco Master. E aí, então, decidiram que aconteceria a acariação. Essa apuração e outras que são exclusivas do SBT News, você pode acessar no nosso portal de notícias. E a gente continua nesse assunto. Vamos falar agora com o Hugo Leonardo, é o nosso convidado. Ele é advogado criminalista, para a gente entender melhor tudo o que aconteceu ontem em Brasília. Foi uma tal de reviravolta. Tudo bem, Hugo? Bom dia para você. Seja bem-vindo ao News Primeira Edição. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos começar analisando essas mudanças do que aconteceu ontem em Brasília. O procedimento adotado exclusivamente ontem à tarde teve respaldo legal, porque até então a análise que a gente tinha é de que uma acariação sugerida pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo uma intervenção num processo de investigação, era algo que não era comum, mas a polícia ia seguir uma determinação, porque era determinação do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que aconteceu ontem? A ordem das oitivas, dos depoimentos e, por fim, a acariação dos 2 investigados. Ela foi legal? É assim mesmo que era para ter acontecido? Bom, é importante ressaltar que investigações como essa são aquilo que a gente chama no processo penal de procedimento, né? Não faz parte de um processo. A diferença entre processo e procedimento é a seguinte: no processo você sabe exatamente qual é a ordem dos atos, né? Como eles devem ocorrer, qual é a dinâmica desses atos. Num procedimento, que é um inquérito policial, que é uma investigação, esses atos eles não são prescritos pela lei. Você tem a hipótese da prática desses atos, mas você não tem necessariamente qual é a ordem que eles devam acontecer, o formato do conteúdo desses atos. Então, nós podemos dizer que tanto a hipótese inicial, quer dizer, a tomada de uma acariação antes do depoimento, como a acariação sucedida dos depoimentos, eles não violam a lei, eles estão de acordo com a legislação. O que nós temos, efetivamente, é aquilo que seja mais efetivo ou menos efetivo, né, do ponto de vista da investigação.
Aliás, Luara, é importante que se diga que a própria acariação já é um instrumento bastante antigo e de pouca eficácia. Por quê? Porque você tem ali dois sujeitos colocados, um diante de outro, cada um com a sua versão, e aí pede-se para que eles esclareçam os pontos de divergência. E o que eles farão na cariação, em geral? Manterão as suas narrativas. E aí, a autoridade que esteja tomando esses depoimentos, né, e aí realizando, portanto, a acariação, nada mais fará do que consignar em termo ou gravação de que os depoimentos foram mantidos ou suas versões foram mantidas. E a partir daí nada de novo surge do ponto de vista de se esclarecer eventual contradição. Então, a acariação em si, por mais que seja uma situação até do ponto de vista estético, nossa, colocar um contra o outro, agora esclareceremos a verdade. Isso não traz uma eficácia desejada. Assim. É importante que se diga isso. Uhum. E, de fato, nós não temos acesso à íntegra desse material, não temos acesso à investigação porque ela tramita sob sigilo, mas acho muito pouco provável que a acariação tenha sido efetiva no sentido de se dirimir eventuais contradições entre os dois investigados. E os depoimentos, eles mostram um ponto de fragilidade, né? Onde precisa de uma prova crucial antes que essa investigação se torne, então, um motivo de denúncia para que seja acatado ou não a abertura de um processo. Agora, eu quero que você analise para a gente qual insegurança jurídica a acariação entre os três poderia trazer para o Banco Central. A gente reforça que o diretor do Banco Central não participou da acariação ontem, apenas os dois investigados. Porém, colocá-los nessa acariação, colocando o diretor do Banco Central junto com dois investigados, era um motivo de contestação por parte não só das autoridades envolvidas, mas também de outras pessoas que a gente acabou apurando. Como que você analisa o tipo de insegurança que poderia trazer nesse inquérito para o Banco Central se fosse mantida, né, esse mesmo patamar entre dois investigados e uma autoridade do Banco Central? Eu acho que o ministro Dias Toffoli e a própria Polícia Federal andaram muito bem em evitar que fosse acariado o diretor do Banco Central com duas figuras já investigadas nesse inquérito policial. Por quê? Nós temos na nossa legislação processual penal e na própria legislação constitucional uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que são investigadas e pessoas que são chamadas a prestar depoimentos na qualidade de testemunhas, né? Os investigados têm uma prerrogativa constitucional, inclusive, de não prestar depoimento. Eles podem chegar a um depoimento, a uma acariação e dizer, olha, eu não quero, vou me manifestar, não vou me manifestar, eu quero exercitar o meu direito ao silêncio, que é um direito constitucional. Uhum. E isso não pode, inclusive, ser levado em consideração contra aquele investigado que expresse ou que exercite esse direito ao silêncio. Essa garantia, contudo, não socorre quem seja chamado como testemunha. As testemunhas, elas não podem dizer à autoridade, olha, eu não quero prestar esse depoimento ou vou permanecer em silêncio. Não. Inclusive, elas podem cometer um crime de falso testemunho se constatada que faltaram com a verdade, ou seja, que tiveram uma vontade de mentir às autoridades. Então, ficaria uma situação de uma assimetria entre os investigados e a testemunha, do ponto de vista, inclusive, de seus direitos individuais, né? Na medida em que um diretor do Banco Central seja chamado para ser ouvido como na qualidade de testemunha, e os outros na qualidade de investigados que têm e devem ter, é importante que se diga, e devem ter socorridos os seus direitos
ali individuais previstos constitucionalmente. Então, o ministro Dias Toffoli, tanto o ministro quanto a Polícia Federal, andaram muito bem em apenas ouvir o diretor do Banco Central, ter ali a sua manifestação previamente tomada e, a partir dela, já plasmada nos autos, ser cotejada posteriormente com os depoimentos que viriam a ser tomados dos dois investigados e não confrontá-los num modelo de acariação, porque isso seria demasiado complexo e poderia, inclusive, incorrer, essa medida poderia levar à violação de direitos da testemunha, principalmente da testemunha, mas também dos investigados que participavam desses atos. Acho que as autoridades de persecução penal andaram muito bem em revisitar esse modelo e adotar a ordem dos depoimentos com cautela como foi tomado. E é perfeito, né? Porque quando a gente tem um procedimento bem feito, aquela investigação ela não se perde. Agora, quando viola outros direitos, pode colocar toda a investigação em xeque também. Hugo, as divergências que foram constatadas, como que elas agora podem ser usadas nessa fase da investigação? Porque nós estamos em pleno 31 de dezembro de 2025, acompanhando uma investigação que ganhou destaque nos principais jornais, inclusive nós aqui no SBT News. Então, eu só queria que você trouxesse para a gente como que se dá daqui para frente essa investigação. O que pode acontecer antes dela se tornar, de fato, um processo? Eu imagino que agora o que se deva fazer é análise de documentos, né? Porque essas investigações que apuram eventuais crimes contra o sistema financeiro nacional, são investigações muito respaldadas em atos documentados. Nós sabemos que o sistema financeiro é uma atividade extremamente, talvez uma das mais reguladas. E essa regulação justamente existe para que todos os atos praticados por instituições financeiras, agentes financeiros, sejam documentados. Então, nós agora, devemos assistir às autoridades formulando análise justamente de atas, de ofícios, de documentos contábeis e de versões que tenham sido fornecidas por esses atores nessa negociação que está sendo questionada, na venda dos ativos do Banco Master ao Banco BRB. Então, essa análise, às vezes muito mais efetiva, Luara, do que os próprios depoimentos, vão trazer luz àquilo que efetivamente tem acontecido. Quer dizer, análise de fluxo financeiro, análise contábil, valuation dos ativos, quer dizer, avaliação daqueles ativos que se pretende vender. Então, tudo isso é muito importante para descortinar eventual ilícito que se esteja investigando nesse tipo de situação. Porque depoimentos são aquelas coisas, nós costumamos chamar que são provas oriundas da memória, né? Então, a nossa memória é falha por si, per se ela já é falha. Então, a exteriorização daquilo que nós temos para contar o que houve do passado, muitas vezes por uma questão humana, não condiz efetivamente com a métrica daquilo que se passou. Então, a análise documental nesses casos é fundamental, porque ela trará efetivamente os contornos exatos daquilo que se busca investigar, evidentemente cotejados com esses depoimentos, apesar de esses depoimentos geralmente trazerem essas assimetrias informacionais, mas tudo isso deve ser cotejado para se chegar a uma conclusão se efetivamente houve uma fraude ou não, quer dizer, se houve a substituição de ativos, se os ativos permaneceriam integrados ao balanço do BRB, enfim, tudo isso deve ser agora trazido nessa investigação pela Polícia Federal e que o Ministério Público já se nota que está participando também ativamente dessa investigação. Inclusive, temos a informação de que representante do Ministério Público já tomou assento, inclusive, nesses depoimentos e na cariação realizados na data de ontem. Hugo, muito obrigada por sua participação desde já
E quem sabe ano que vem a gente volta a conversar um pouco mais ainda sobre esse tema para a gente continuar acompanhando os próximos capítulos. Obrigada, viu? Feliz ano novo para você. Eu agradeço a atenção, feliz ano novo a você e a todos os espectadores. Muito obrigado.